Olá, gente, bem-vindo ao canal. O tema de hoje é milagres. Se Judas viu tantos milagres, por que ao final ele traz Jesus? Há dois milagres que Judas não viu, e estes são realmente os milagres que importam para cada ser humano. Quando Jesus esteve aqui nesta terra por 3 anos e meio no seu ministério, o apóstolo São Mateus diz ali no capítulo 4, versículo 23 do Evangelho, que Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. O ensino, talvez, a principal das atividades de Jesus para que as pessoas pudessem crescer, para que as pessoas pudessem entender aquilo que era plano de Deus para as suas vidas e para toda a humanidade. Jesus pregava, admoestava, convidava as pessoas para que ingressassem no seu reino. O Sermão da Montanha foi o grande sermão de Jesus. Mas Jesus também curava. E essas curas fizeram de Jesus famoso. Mas qual foi o resultado das curas em si para aqueles que presenciaram? As curas eram mais importantes do que o ensino e a pregação? Logo após o Sermão da Montanha, Jesus estava descendo do monte e aproximou-se dele um leproso. Esse leproso se dirigiu a Jesus, o adorou e disse: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. E essa palavra poder, esse pode que está aí, é aquela palavra que nós temos no grego, que é a palavra de dinamite. Quer dizer, o poder que esse homem reconheceu em Jesus era o poder que realmente Jesus tinha, um poder extraordinário. E Jesus então o curou e disse a ele: olha, não diga a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e dê as suas ofertas a Moisés. Mas Jesus curou outras pessoas. São milagres sensacionais. E Judas viu cada um desses milagres. Numa determinada ocasião, Jesus entra numa casa e ali dentro ele está apresentando os seus ensinos, a sua pregação para os que estavam presentes. Como a casa estivesse cheia, 4 amigos trouxeram um paralítico. E como não conseguissem entrar pela porta para apresentar esse doente a Jesus, eles fizeram um buraco no teto da casa e desceram o paralítico em cordas, e Jesus o curou. E Judas viu isso. Qual foi o efeito de um milagre, desse milagre, na vida de Judas? Por outra ocasião, uma mulher que sangrava há muitos e muitos anos, era uma pessoa amargurada, e veja bem, assim como o leproso era alguém extremamente mal vista no meio do povo de Israel, uma mulher que estivesse continuamente menstruada, ela também não era aceita, ela era considerada uma mulher impura no meio do povo. E essa mulher não teve a coragem sequer de falar com Jesus, mas ela tocou-lhe as vestes. E Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Então a mulher estava ali e todo mundo viu que era ela se apresenta e Jesus a cura. Judas viu esse milagre. Qual foi a consequência disso na vida de Judas? Em outra ocasião, Jesus, retornando de Sidom, ele passa ali naquela região de Decápolis e se apresenta a ele um homem que era surdo e gago. Jesus tocou naquele homem e curou aquele homem. Ele passou a ouvir plenamente e passou a falar. E Judas viu esse milagre. O que esse milagre significou na vida de Judas? Houve alguma transformação? O presenciar um milagre? Inúmeras vezes Jesus curou cegos. Aquele cego famoso, cego Bartimeu, não é? Jesus curou a cegueira, era algo de alguma forma comum em Israel naquele tempo. E Jesus curou cegos de nascença. E Judas viu todos esses milagres. Qual foi o resultado de ter visto tais milagres na vida de Judas? Em outra oportunidade, Jesus vinha caminhando e no dia de sábado veio ali uma mulher possessa
de um espírito de enfermidade, diz o evangelista Lucas no capítulo 13 do seu evangelho, que ela vivia encurvada já há 18 anos. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre das tuas enfermidades. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E ali naquele momento, o chefe da sinagoga se indignou por uma cura no sábado, a falta de compreensão a respeito do sábado. Jesus fez esse milagre no sábado, libertou as pessoas da má compreensão a respeito do sábado, libertou essa mulher de um espírito de doença, e Judas viu. Qual foi a reação de Judas na sua vida? Que significado isso trouxe para Judas? Jesus também curou um homem hidrópico, uma doença que acumula líquidos em determinadas partes do corpo do ser humano. Jesus curou esse homem e Judas viu. Qual foi o resultado na vida de Judas? E Jesus ressuscitou também um moço, o filho da viúva de Naim. Essa mulher morava em Naim, tinha um único filho, e Jesus vem na sua comitiva ali com seus discípulos caminhando, e aquele grupo caminha em direção a um grupo que vinha em direção oposta. Mas esse grupo que vinha em direção oposta, vinha no sentido de se encontrar com Jesus e seus discípulos, era um cortejo fúnebre. E ali estava aquela mulher que havia perdido o único sustento de sua vida, sua única esperança. O que era uma mulher naquele tempo em Israel, sem um marido, sem um filho, não havia nenhum tipo de previdência, de socorro? O que seria daquela mulher? Jesus, vendo aquilo, ele ressuscitou o filho daquela viúva da cidade de Naim. E Judas viu. Mas vendo um milagre de ressurreição, o que aconteceu na vida de Judas? Qual foi a consequência para Judas naquele dia e nos dias posteriores? Finalmente, pouco antes da sua morte, Jesus e seus discípulos caminharam para Betânia, onde foram chamados porque Lázaro, seu amigo, estava muito doente. E ao chegarem em Betânia, Lázaro já havia morrido. Jesus já havia dito isso para os discípulos antes que eles chegassem. E ali, num diálogo maravilhoso, com muitas implicações que Judas presenciou, Jesus Cristo vai até a sepultura de Lázaro e ressuscita Lázaro. 2 ressurreições. Essa ressurreição determinante na vida de Judas, determinante no ministério de Jesus, porque foi ali, pouco tempo antes da sua prisão e da sua morte, que Jesus fez esse milagre. E foi esse milagre que levou que as lideranças judaicas realmente pretendessem tirar a vida de Jesus. Agora, nesse momento de decisão, vendo mais um milagre de ressurreição, a ressurreição de Lázaro, o que isso afetou na vida de Judas? Porque nós sabemos que, ao final das contas, Judas traiu Jesus. Naqueles dias, Judas fez um contrato com as autoridades judaicas e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, ele, como discípulo, iria participar de uma encenação onde, procurando buscar algo moral ou legal que justificasse aquela prisão, Judas encaminharia os guardas para que prendessem Jesus, e foi o que de fato aconteceu. Por essas 30 moedas de prata, Judas selou a sua sorte dentro daquele grupo. Ele agora já não pertencia mais ao grupo. Todos os milagres que ele viu redundaram em uma sacolinha com 30 moedas de prata. Isso me faz lembrar da passagem que está lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento.
Quando o profeta Oséias profetiza sobre o povo e ele diz o que estava acontecendo, ele está dizendo que a falta de conhecimento é algo que traz uma verdadeira perdição. A falta de conhecimento é causa da destruição de pessoas. Ou seja, os milagres eles não são fundamentais para que alguém conheça a Deus e se apegue a Deus e ande nos caminhos de Deus. Os milagres podem ser atos de misericórdia de Deus. Os milagres não são dados a todas as pessoas. Quantos cristãos morreram de câncer nesse ano? Alguns foram curados, eu creio nisso. Mas e os que não foram curados? Qual é o critério que Deus usaria para curar alguns e deixar de curar outros? Os seus discípulos todos foram martirizados, com exceção do apóstolo João, segundo a tradição cristã. Os primeiros cristãos foram martirizados nas arenas, foram devorados pelas chamas, decapitados, foram jogados às feras. Todos esses cristãos que nós conhecemos na história, eles não receberam o milagre do livramento naquele momento. Qual é o critério? O que é mais importante no ministério dos cristãos, no ministério de Cristo? São milagres, que são sinais, são atos de misericórdia, ou é o conhecimento de Deus? Quase no final da história do ministério de Jesus, ele explica, ou ele procura explicar às pessoas o porquê da incredulidade dos judeus e da incredulidade de Judas, vamos dizer, embora até naquele momento ainda isso não estivesse claro para todas as pessoas. Ele era ainda considerado um discípulo de Jesus. E lá em São João, no capítulo 12, versículo 17, ele diz o seguinte: embora tivesse feitos tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então João está dizendo, olha, a quantidade de sinais que foram feitos na presença dos judeus e de todas as pessoas que encontraram Jesus não foi o suficiente para que eles crescem nele. Mas Jesus tem a chave. Ele havia profetizado, ele profetizou nesses momentos o que realmente importa dentro do cristianismo. E ele disse assim, no mesmo capítulo 12, versículo 32 do Evangelho de João: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O grande milagre para uma pessoa, para um ser humano, no contato com a religião cristã, é conhecer o plano da salvação, é conhecer a cruz, o sacrifício de Jesus que ele fez por mim, por você, por cada um de nós. O grande momento do cristianismo não são os milagres de curas de cegueira, de expulsão de demônios, de curas de leprosos. Não são esses os grandes sinais, os grandes momentos. São sinais, são atos de misericórdia. Mas o que importa para qualquer pessoa não é o recebimento de um milagre tão claro, mas é o conhecer o sacrifício de Jesus, o conhecer a cruz. Disso tudo, o que nós podemos concluir é que sinais e milagres não são importantes como muitas vezes imaginamos dentro da vida cristã e do ministério de Jesus Cristo. Porque não foram estes milagres que resolveram a vida de Judas. O milagre mais importante que ele não viu foi o milagre da cruz, porque Judas já havia se enforcado no momento em que Jesus esteve pendurado numa cruz. Talvez, e aqui eu estou imaginando, naquele dia em que Jesus termina o Sermão do Monte, que ele ensinou as pessoas sobre o reino, e ele ao descer encontra-se com um leproso, e o leproso diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor tem poder, dinamite, o Senhor tem poder para me curar. E Jesus curou aquele homem. E eu fico imaginando se ali não estava, além de Judas, um outro homem,
que era um malfeitor. Saindo daquele momento, Judas tocou sua vida normal como um bom membro de igreja, como um bom líder de igreja. Ele era um dos discípulos de Jesus, bem visto. Mas aquele homem era um malfeitor. E ele sai pela vida e pelas maldades que causou. Esse homem então agora está junto com Jesus novamente, mas estão na cruz. Ele, um outro malfeitor e o próprio Jesus. E ali em volta a turba humilhava Jesus com palavras duras, humilhava Jesus. E diz a palavra de Deus, o evangelista São Mateus vai nos dizer o seguinte, em capítulo 27, versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E mais adiante, no versículo, um pouco antes, no versículo 39, a gente já via ali escrito o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas esse outro malfeitor, que ele é conhecido como o bom ladrão, ele estava ali olhando o comportamento de Jesus na cruz. Jesus agora não tinha milagre algum para realizar. Jesus não tinha, pelo menos ostensivamente, nenhum poder para dominar aquela situação. O desafio que ele recebeu daquele mau ladrão, o malfeitor, foi uma pergunta: você não é o Cristo? Então salva-se a si mesmo e a nós também. Vamos descer daqui dessa cruz. Não são grandes os seus sinais, os seus milagres? Chegou a hora. Vamos resolver o problema de nós três aqui. E o bom ladrão, esse malfeitor que estava ali presenciando a cena, não tinha mais nada a receber. Jesus não realizou milagre nenhum, não desceu da cruz, nenhum dos dois também foi retirado da cruz. Ele estava ali vendo aquela situação e ele não tinha então nenhum sinal, nenhum milagre à sua disposição para crer em Jesus. Mas foi nesse momento, o momento em que ele creu em Jesus. Esse é o grande milagre na vida de um cristão. Nós não podemos depender da nossa fé, colocar a nossa fé na dependência de milagres e sinais. Eu imagino que esse malfeitor, ele já havia, em outras oportunidades, ouvido Jesus ensinar e Jesus pregar. E ali ele, naquele momento de desespero, na hora da morte, ele começa a avaliar os ensinamentos de Jesus. E sem depender de nenhum milagre, ele se volta para Jesus e diz a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus promete que ele seria lembrado, que ele estaria com Jesus vivendo a vida eterna. Esse é o grande milagre. O milagre da conversão. O milagre que no momento somente pela fé se espera alguma coisa de Deus, mas não se exige a concretização de nada extraordinário na vida da pessoa. No terceiro dia há um milagre que complementa o primeiro e que Judas não viu: o milagre da ressurreição. Jesus ressuscita no domingo dos mortos. Esse é o grande milagre de toda a vida de um cristão, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, e nós cremos nela, é a razão de ser do cristianismo. O apóstolo Paulo diz que se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé não vale de nada. Vã é a vossa fé, diz o apóstolo, escrevendo a sua carta. Vã é a vossa fé. Ele escrevendo ali para os coríntios. A ressurreição de Jesus é um fato que dificilmente é aceito por muita gente. Você já viu alguém ser ressuscitado? Judas viu dois, pelo menos. Ele viu Lázaro e o filho da viúva de Naim, mas teve mais.
Agora, Judas não viu esse milagre da ressurreição do próprio Cristo. A ressurreição agora de um Jesus que era simplesmente um homem e agora se apresenta como um Deus. Esse é o grande milagre. Todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, e nenhum deles mudou a história. Nenhum deles, na hora do martírio, Pedro, no momento em que ia ser crucificado, disse: olha, eu não me crucifica porque não foi bem assim, e esse negócio que Jesus ressuscitou, de fato não ocorreu, eu quero viver. Ele enfrentou a morte na cruz. Paulo foi decapitado. Todos os apóstolos, a tradição cristã narra um por um, todos foram martirizados. Nenhum deles recuou e disse que não houve ressurreição. Então a ressurreição é o grande milagre, a ressurreição de Cristo é o grande fato na vida de um cristão. Você e eu não precisamos ser curados de alguma doença nessa terra. Nós não precisamos ver algum acontecimento extraordinário. O grande milagre para um cristão, para mantermos a nossa fé, é justamente a ressurreição de Cristo. Os dois grandes milagres que Judas não viu e que são os únicos milagres determinantes na vida de um homem e de uma mulher que querem ser cristãos, é o milagre da conversão, da aceitação do sacrifício de Jesus na cruz. É o milagre daquele que olha para a cruz e vê ali alguém que está salvando a sua própria pessoa. Crê naquilo, aceita aquela salvação. E o segundo grande milagre que é determinante na vida de uma pessoa é a ressurreição de Cristo. Há um hino dos Gaither que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Esse é o meu milagre. Porque Jesus Cristo vive, eu vou reencontrar meus mortos. Porque Jesus Cristo vive, se eu estou doente e venho a morrer dessa moléstia, eu sei que vou ressuscitar um dia. Se Jesus Cristo vive, um dia o mal acabará nessa terra. Esse é o grande milagre do cristianismo, a conversão de um ser humano e a ressurreição de Cristo. Curas de doenças podem ser atos de misericórdia, são fantásticos, são momentos que as pessoas querem e recebem muitas vezes, mas que não são determinantes na vida de um cristão. Aliás, sinais e milagres não são confiáveis. Se fossem confiáveis, a Bíblia não nos advertiria contra eles, especialmente antes da volta de Jesus. Eu leio lá no capítulo 13 de Apocalipse, nos versículos 13 e 14, quando trata de um grande poder, representado por um animal, mas é um poder político, religioso nessa terra, diz que esse poder, olha bem aqui, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante das pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Sinais, milagres, coisas fantásticas serão utilizadas pelos poderes inimigos de Jesus Cristo antes da sua volta. Jesus mesmo advertiu sobre isso. Lá no capítulo 13 de Marcos, versículo 22, ele vai dizer: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, sinal, milagre não é algo confiável. Nós podemos ter a nossa confiança na morte e ressurreição de Jesus Cristo e na nossa conversão, na nossa transformação, na nossa santificação. Esse sim, o verdadeiro milagre sobre uma pessoa, como todos nós que somos nascidos em pecado, temos propensões terríveis para o pecado, e que Deus nos liberta de tudo isso e vai nos conduzindo, ainda que às duras penas, para um final feliz. A advertência de Jesus vai além. Lá em São Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, há um trecho que eu vou ler integralmente aqui para você.
Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso me faz crer, ou faz descrer, da importância de milagres na transformação da vida de alguém. Deus não dá essa importância dos milagres para a igreja. A igreja não teria isso como algo tão importante a ponto de ser mais importante do que a conversão e a ressurreição. Nós sabemos que a igreja primitiva foi dotada de poderes que os discípulos, os apóstolos, eles curaram, eles ressuscitaram também. Mas nós sabemos que antes da volta de Jesus, muitos estariam fazendo esses milagres e estas coisas fantásticas. E nós temos que nos acautelar disso. Eu não estou aqui para julgar o ministério de ninguém, nem se tal milagre é verdadeiro ou não. Mas a Bíblia traz algumas chaves para que a gente possa avaliar a situação. Primeiro, pelos seus frutos os conhecereis. Uma pessoa que realiza milagres, ela deve também produzir bons frutos. E que frutos são esses? Os frutos de uma vida cristã, uma vida no Espírito. Os frutos do Espírito ali de Gálatas, onde o apóstolo Paulo diz quais seriam esses frutos. Se a pessoa não está produzindo, essas situações não se repetem na sua vida, os milagres são altamente suspeitos. Eu pelo menos devo estar com cautela a respeito disso. E eu concluo para você dizendo o seguinte: não se preocupe com os milagres que se realizam, nem com os milagres que não se realizam. O grande fato na sua vida e na minha é conversão, é a aceitação do sacrifício de Jesus na cruz, é eu estar em comunhão com Ele, é eu crer na ressurreição, mudar a minha vida pela santificação. O grande milagre é eu conseguir ordenar a minha família e viver dentro dos princípios cristãos, dentro daquilo que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Eu espero que esse vídeo tenha feito com que haja uma reflexão nossa, para não supervalorizarmos as questões dos milagres, para não darmos crédito às pessoas simplesmente porque realizaram milagres, porque há milagres verdadeiros produzidos por pessoas não verdadeiras. Que Deus abençoe e que Deus te faça ter calma, a analisar cada situação da sua vida, mas que o Espírito Santo possa realizar na sua vida e também na minha o verdadeiro milagre, que é o da conversão e da permanência em Jesus Cristo até o dia da sua volta. Eu quero aqui te pedir que você, se gostou do vídeo, você pode dar um like aí, mas especialmente que você compartilhe com seus amigos, com alguém que precisa dessa mensagem. E de qualquer forma eu te espero até o próximo vídeo. Um abraço.